Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 7 e o capítulo 8. É bastante leitura hoje, meio longo esses dois capítulos, mas vamos lendo na medida aí do possível, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na sua presença para podermos aprender de ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. No capítulo 7 a gente vai ver ali a construção do templo, né? Construção do palácio, né? De Salomão e também os utensílios usados no templo, né? Então vamos ver essa questão aí. No capítulo 7 fala bem assim, ó. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentando por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se em vigas de cedros aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estruturas retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde ia julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até ao beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados internos e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes, de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior cortadas sobre medida e viga de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de viga de cedro aparelhadas da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxeram Irão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e depois fez todo o trabalho que este foi designado, né? Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras, que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis
No alto das colunas do pórtico tinha o formato de lírios, com 1,80 m de altura. Nos capitéis das duas colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas, né? Ele está detalhando aí cada coluna e cada capitéis aí que tinha sido formado, né, e montado aí por esses artífices, né, que diz aí que eram hábeis aí para estar fazendo esse trabalho. Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste e 3 para o sul e 3 para o leste. Ficavam em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como uma borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Também fez de carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura, e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas e armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins sobre as armações, acima e abaixo dos leões, e bois haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze, com eixo de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés, e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas com rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixadas no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada um com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 ao lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as apás e as bacias para aspersões. Assim Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis, em forma de taça no alto das
colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros abaixo dele, e os jarros, as apás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez, a pedido do rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zareta, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além disso, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou com os tesouros do templo do Senhor: a prata, o ouro e os utensílios, né? Dá para entender que obra magnífica que era essa, né? Tudo de ouro. Deveria ser muito bonita a obra que esses artesãos aí estavam fazendo para o templo, né? Para também os sacerdotes estar ministrando ali, né? Que nem a gente viu bacias, jarros, as pás, né? Então era desta forma aí que os sacerdotes iam estar trabalhando também, né? No capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etaim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro, e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo, né? Então, aqui a gente já vê que Salomão ele já estava sabendo como carregar esses utensílios, né? Tanto a arca da aliança, né? O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificavam tantas ovelhas e bois que não era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca. Podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca haviam só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. É fato que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se
e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com a sua própria boca havia prometido ao meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você, ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o seu sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciarei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, embaixo na terra, tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpristes a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometestes e com tua mão a cumpristes, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falastes a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar da qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer, voltando para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo, tiver que fazer um juramento, e vier jurar, quem faz um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência de sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe que a sua inocência mereça. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, volta-te para ti e invocar-te o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traz-o de volta à terra que destes aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltar para este lugar, invocando o teu nome, e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa os pecados dos teus servos, Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo
envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhoto, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, o teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da sua habitação. Perdoa e haja tanto a cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viveres na terra que deste aos nossos antepassados. Quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu os enviares, e orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolhestes, e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois, não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e entregares ao inimigo, que os leve prisioneiro para a sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem, e lá orarem, pecamos, praticamos o mal, e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levados como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolhestes e para o templo que construí em honra ao teu nome, então destes desde os céus o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e fazem com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles. Pois são o teu povo e a tua herança que tirastes do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, teu povo, e que ouças sempre que clamarem a ti, pois tu escolhestes dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como declarastes por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou da oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado e estendido as mãos para o céu, pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhum de todas as suas boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos, decretos e ordenanças, que deu aos nossos antepassados, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel,
o seu povo, de acordo com os que precisarem. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu um sacrifício de comunhão ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos de corações alegres por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo, né? Então, dá para entender que eles ficaram bastante dias aí, né, com Salomão aí no 7º dia, no 8º dia, né? Ele mandou o povo ir para suas próprias casas, né? Mas era essa a leitura de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Hoje ficou meio comprida as leituras, mas Deus abençoe cada um de nós aí. Um grande abraço e até mais.